E chegamos à derradeira parte, conteúdo final aqui do Real Sapiens. Hoje eu venho para responder as perguntas que vocês foram me enviando nesses mais de 9 meses, 40 vídeos. E como o tempo é curto, eu tive que selecionar uma pergunta para cada um dos pilares. Então vai ser uma pergunta sobre treinamento, uma sobre alimentação e uma sobre gerenciamento do estresse. Para o primeiro pilar, sobre o treinamento, a pergunta é: fazer treinos curtos e intensos é mesmo mais ancestral do que fazer longas horas de cardio? E a resposta aqui é bem objetiva. Sim, a gente tem que buscar por treinos mais curtos e intensos, tanto na parte muscular quanto cardiovascular. Isso a gente quer buscar um estilo de vida mais ancestral. Pensando no ser humano, 100 mil anos atrás, o que era o nosso esforço? Era buscar o nosso alimento, seja caçando ou subindo em alguma árvore para buscar um alimento, ou fugindo para não ser predado por outros predadores. Ou então disputar território. Sempre os estímulos eram curtos e intensos. E quando vinha o estímulo cardio mais prolongado, era numa migração que a gente não trabalhava com intensidade. Então, se a gente pensa em aproximar o corpo do estilo de vida ancestral com treinamento, são estímulos mais curtos e mais intensos. Já para o pilar da alimentação, eu trouxe a pergunta que eu acredito que é a mais comum para as pessoas de todas as vezes que eu apresentei o conteúdo do Real Sapiens. Comer como os ancestrais significa cortar completamente os alimentos modernos? E a resposta é que é evidente que sim. Não, brincadeira, não tem que cortar alimento nenhum, não. Eu gosto de pensar que o nosso corpo ele tem uma capacidade de filtragem, de autolimpeza natural. Se você não sofre de nenhuma limitação, né, alguma alergia que tem que cortar aí sim definitivamente algum desses alimentos, não há necessidade de cortar. Mas a gente reduzir os alimentos que sobrecarregam o nosso sistema é sim interessante para deixar o seu corpo disponível para trabalhar em funções mais fundamentais. Claro, para o estilo de vida moderno, tem momentos de confraternização, momentos que a gente precisa de um alimento que traz conforto. Tudo bem esses alimentos entrarem, mas eles não podem ser predominantes na nossa alimentação. Quanto mais alimentação natural, melhor para a nossa saúde. E para o terceiro e último pilar, que é a parte de gerenciamento de estresse, a pergunta é: os nossos ancestrais tinham mesmo menos ansiedade ou só lidavam com ela de uma outra forma? Aqui eu gosto de pensar primeiro na definição de ansiedade, que é você sofrer por algo que pode ou não vir a acontecer, e refletir no que era o estilo de vida de 100 mil anos atrás de novo. Estamos pensando no ser humano na natureza. Você não sabe se algum predador está chegando, você tem uma insegurança de momento, não consegue pensar no futuro. O alimento que você tem para hoje, se você está bem protegido pelos intempéries da natureza, então o cérebro era mais focado no momento. Então sim, eu acredito que aqui a gente tem uma maneira diferente de encarar os problemas que podem ou não vir a acontecer, e a gente pode trazer isso de algumas maneiras para o nosso dia a dia moderno. E encerramos então por aqui o conteúdo do Real Sapiens. Mas é claro, se você tiver mais alguma dúvida a respeito desse tema, você pode mandar aqui na caixinha de comentários de qualquer um dos vídeos que eu vou responder com a maior atenção, ou diretamente via inbox também. Esse é um tema que eu tenho muito carinho de desenvolver, de conversar a respeito. A partir do próximo final de semana, então, a gente tem uma mudança aqui nos sábados e domingos, esse era um quadro fixo aqui sobre o Real Sapiens, então me encaminha aqui temas que você quer que eu converse a respeito. Lembra, me segue para mais dicas de treino e qualidade de vida.